Olá, cursistas! O nosso tema de estudos hoje será o referencial curricular do Estado do Paraná enquanto documento organizador da rede de ensino paranaense. Então vamos lá, vamos entender bem como que está organizado esse documento. O referencial curricular do Estado do Paraná, ele segue a mesma estrutura da BNCC, porém, ele vai trazer a realidade paranaense. Sobre o quê? Sobre os princípios e direitos basilares dos currículos do Estado, traz uma reflexão sobre a transição entre as etapas e traz aí a avaliação como um momento da aprendizagem. Então, o nosso referencial, ele vai estar estruturado em 3 partes, tá? Tem um texto introdutório, esse texto introdutório, ele traz lá toda uma reflexão histórica em cima dos documentos anteriores, né, com o que foi analisado para se chegar nesse documento, trata aí das etapas da educação infantil e do ensino fundamental e, por último, traz a etapa do ensino médio. Então, vamos lá. Os princípios orientadores é um tema muito importante para nós estarmos analisando, porque nas últimas provas que nós analisamos, houveram aí questões a esse respeito, né, de quais são os princípios orientadores do referencial curricular do Estado do Paraná. Inclusive, a prova do PDE, né, que nós analisamos, que foi uma prova organizada aí pela rede estadual, pediu aí quais eram os princípios orientadores, segundo esse documento, o referencial. Então, vamos lá. Devem ser considerados na elaboração do currículo, né? Então, ele é um documento que deve servir aí como norte para a organização dos currículos das redes de ensino do Estado. Visam a garantia de direitos e objetivos de aprendizagem e são pautados aí no âmbito da gestão democrática. Então, vamos entender isso aí, ó. Quando o documento fala que visa a garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, nós devemos ter em mente que competências e habilidades são equivalentes a direitos e objetivos da aprendizagem, que é o que coloca lá o nosso Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014. Quais são os princípios orientadores aí que o nosso referencial traz? Então vamos lá, o primeiro princípio orientador: a educação como direito inalienável de todos os cidadãos. O que isso significa, né? Que isso é uma premissa para o exercício pleno do quê? Dos direitos humanos, tá? Então, o primeiro princípio ligado aí ao exercício pleno dos direitos humanos. O segundo princípio, a prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola. Isso leva à compreensão da sociedade atual, né, e seus processos de relação, além, é claro, de valorizar toda a experiência extraescolar. O terceiro princípio, a igualdade e a equidade, né, que nos leva a entender que isso deve ser trabalhado no intuito de assegurar os direitos de acesso, né, a inclusão, a permanência com qualidade no processo de ensino e de aprendizagem. E também para superar as desigualdades existentes onde? No âmbito escolar. Aí nós temos o quarto princípio, que é o compromisso com a formação integral, entendendo, né, esta como fundamental para o desenvolvimento humano. Então, essa formação integral, ele é fundamental para o desenvolvimento humano. O quinto princípio, a valorização, me perdoem, da diversidade, né? Compreendendo o estudante em sua singularidade, né? A pluralidade dos nossos estudantes. Traz também a educação inclusiva, identificando as necessidades dos estudantes com recursos de acessibilidade, atividades pedagógicas específicas, para quê? Para que isso promova o acesso do estudante ao currículo, né? Então, essa flexibilização do currículo, a flexibilização curricular, também entra aí como princípio orientador do nosso referencial. A ressignificação dos tempos e dos espaços das escolas, no intuito aí de reorganizar todo esse trabalho educativo. O cuidado com a transição entre as etapas, né, também presente na nossa BNCC,
mas o Estado aí traz algumas especificidades e vai respeitar o quê? As fases de desenvolvimento dos nossos estudantes. E a avaliação, que é um princípio que o referencial nos traz, enquanto aí perspectiva formativa dos estudantes, tá? Então, esses novos princípios orientadores são extremamente importantes aí e alvo de algumas questões no nosso concurso. Aí, o referencial, ele vem trazendo, né, as etapas, como que deve acontecer a orientação para o currículo conforme as etapas. Então, primeira etapa que nós temos, a educação infantil. A educação infantil, ela tem o público-alvo aí das crianças de 0 a 5 anos. Então, primeira etapa. Lembrando que crianças de 0 a 5 anos estão dentro da faixa da educação infantil. A educação infantil, ela é dividida em pré-escola e creche, né? A creche, crianças de 0 a 3 anos, e a pré-escola, 4 e 5 anos, que é a etapa obrigatória aí, né? A matrícula é obrigatória dentro dessa etapa. Então, retomando aí para ficar bem claro. Educação infantil, dividida em creche e pré-escola. Creche, crianças de 0 a 3 anos. Pré-escola, a partir dos 4. Então, 4 e 5 anos, e a matrícula é obrigatória. A nossa educação infantil, ela traz aí os eixos norteadores, né? Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? As interações e as brincadeiras. Tendo em vista que a criança, nessa faixa etária, ela tem a brincadeira, né, como característica aí da infância, e o processo de aprendizagem se dá principalmente por meio desta e das interações. O referencial também traz os campos de experiência da nossa educação infantil. Quais são esses campos de experiência? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Todos esses campos de experiências, eles perpassam toda a faixa etária da educação infantil. Porém, entendemos esses campos como os conteúdos a serem trabalhados, né, durante essas faixas etárias. Conforme a faixa etária da criança, a complexidade do campo de experiência vai aumentando. O que mais caracteriza, né, o referencial caracteriza em relação à educação infantil? Ele vai assegurar, né, claro, condições para que as crianças aprendam de maneira ativa, vivenciem desafios dentro desse espaço e sejam aí provocadas a resolvê-los. Vai dividir, né, entra aqui dentro da etapa da educação infantil, que para a aprendizagem, né, dos seus direitos para o seu desenvolvimento, existem aí três princípios citados pelo referencial: o ético, o político e o estético. Quais seriam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Então, a criança precisa conhecer-se, conviver, expressar, participar, explorar e brincar. Cada direito de aprendizagem e desenvolvimento se relaciona aí a um princípio. Então, vamos lá. O princípio de conhecer e conviver, né? Então, a criança, ela precisa conhecer por meio das interações, por meio das brincadeiras, ela precisa conviver. Isso está ligado ao princípio ético. Quando a criança, né, se expressa, ela participa, né, tem essa questão de expressão, né, a participação com ela, com os outros, né, por meio sempre das interações e das brincadeiras, trata-se aí do princípio político. E o estético, que é a aprendizagem e o conhecimento, ela vai adquirir aí através da exploração, da brincadeira, né, como que se dá a aprendizagem das nossas crianças. Então, vamos lá. Criança, né, ela sintetizando aí toda essa etapa da educação infantil, ela passa a construir um novo significado de si, do outro, do mundo social, do mundo natural, por meio aí dessas interações e brincadeiras. Ela tem um olhar, né, por meio dos campos de experiência, ela passa a ter um olhar, uma síntese da nossa aprendizagem dentro da concepção da educação infantil.
A concepção que vincula brincar e cuidar é um processo indissociável. Por quê? Porque dentro aí da intencionalidade educativa da educação infantil, existe a questão do alimentar-se, do higienizar-se, né? Então, todas essas questões entram também dentro dessa concepção de cuidar, por isso que é indissociável o cuidar e o educar. Existem umas características básicas da educação infantil em relação à sua aprendizagem, que é a expressão dos afetos, mediação das frustrações, resoluções de conflitos. Então, dentro desses campos de experiências, dentro dos direitos de aprendizagem, a criança vai trabalhando esses conceitos. O referencial, né, logo em seguida, ele traz aí a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Como que deve ser esse processo? Vejam bem, a criança sai lá de um mundo de aprendizagem por meio das interações e das brincadeiras e vai para o ensino fundamental, que tem uma metodologia de ensino diferenciada da educação infantil. Como que se deve dar essa transição para que a criança não tenha aquela ruptura em seu processo de aprendizagem? Ela deve ser de forma articulada. O Estado do Paraná, ele conta com o SERI pedagógico. Esse SERI pedagógico nada mais é do que uma plataforma, né, inserida dentro do SERI, que é aquela plataforma administrativa que contém todos os dados dos alunos, matrícula, enfim, né? Porém, aqui ela traz aí quais são as necessidades dos nossos estudantes. E assim como o CGM, né, que é aquele número de matrícula dos alunos que ele carrega para a vida toda, inserida dentro dessa plataforma, né, essa articulação aí entre as etapas, para entender melhor as necessidades da criança, já ficam registradas aqui no SERI pedagógico. A articulação dos currículos e das práticas pedagógicas que envolvem essas etapas, né? Então, eu preciso ter uma articulação aí dos currículos e quais são as práticas pedagógicas que eu tinha lá na educação infantil e o que é necessário trazer para os anos iniciais do ensino fundamental. As instituições de ensino devem traçar formas de tornar essa transição mais tranquila, né? Não necessariamente, né, essa comunicação entre escolas que às vezes é inviável. Então, às vezes o aluno sai de uma escola lá, por um exemplo, de uma cidade do norte do estado e vai para o sul do estado. Então, essa articulação fica um pouco mais difícil. Entretanto, né, a articulação entre etapas, né, que torna aí bem colocado pela nossa BNCC. Então, eu estou trabalhando, né, a criança está acostumada com eixos, interações e brincadeiras, eu trago esses eixos e brincadeiras para os anos iniciais do ensino do fundamental, para que a criança vá aí dando continuidade aos seus estudos e ela vai fazendo essa transição aí sem muitos problemas, né? O que mais traz aí o referencial? Continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, que é isso que eu coloquei para vocês, né? Ela vai dando continuidade aí e aos poucos vai sendo implementado as diretrizes dos anos iniciais. Ainda tratando aí sobre o nosso referencial, qual que é a proposta de organização curricular que o referencial traz? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender como que traz a BNCC. A BNCC, ela vai agrupar aí a educação infantil, as crianças, né, inseridas na educação infantil, em 3 faixas etárias. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, são 3 faixas, conforme colocado lá na nossa aula sobre BNCC. O que o referencial faz? Ele agrupa essas crianças em 6 faixas, para que a sua organização curricular atenda essas crianças a cada ano, tá? Então, como que o referencial vai organizar? Então, a primeira faixa, 0 a 1 ano, que são considerados bebês. Aí, crianças de 1 ano, considerados crianças bem pequenas. 2 anos, crianças bem pequenas. 3 anos, crianças bem pequenas. 4 e 5 anos, o referencial trata aí como crianças pequenas. Qual que é o objetivo, né, disso tudo? Ampliar o universo das experiências das crianças por ano, né?
vai complementar também, né, de acordo com os campos de experiências, os eixos e os direitos de aprendizagem, a educação familiar. E, por fim, vai trazer uma socialização, uma autonomia, né, maior para a criança, um processo de comunicação mais estruturado. Então, vamos lá. Agora a gente vai para aí o ensino fundamental. O que o nosso referencial traz para o ensino fundamental? Ele é organizado em colaboração com estados e municípios. Então, isso aqui coloca a nossa lei maior, né? A nossa LDB. O ensino fundamental, ele vai ser organizado em colaboração com os estados e municípios. E também de acordo com a Constituição. Lembrando aqui que nós temos também o Distrito Federal. No estado do Paraná, ele é dividido em duas partes, os anos iniciais e os anos finais. Então, reforçando, no estado do Paraná, em relação à sua oferta, tá? O que cabe aos municípios? Ó, 99,49% das escolas municipais atendem os anos iniciais. Quer dizer que existe aí algumas escolas ainda no estado do Paraná, poucas, mas ainda existe, que são administradas pelo estado. E 98% das escolas dos anos finais no estado são administradas aí pelo estado do Paraná. Isso significa que nós temos aqui ainda 2% de escolas dos anos finais administrado ainda pelos municípios. É só para nós entendermos aí como que se dá essa organização. Os anos iniciais, né? Os anos iniciais, ele corresponde do primeiro ao quinto ano. Então, isso aí é a etapa, né? O ensino fundamental é a etapa mais longa do processo de escolarização e ela tem essa subdivisão entre anos iniciais e finais. Anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. São 5 anos de escolarização, tem um caráter lúdico da aprendizagem e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Dentro dos anos iniciais, o foco para a alfabetização vai se dar lá no primeiro e no segundo ano. Tá? Então, nós temos o primeiro e o segundo ano, que entra dentro da transição entre as etapas da educação infantil para os anos iniciais, com foco lá nas interações e brincadeiras, e vai ser responsável aí pela alfabetização, dentro desse período, a alfabetização da criança. Vamos lá. Existe lá, né, dentro do ensino fundamental, os conhecimentos são sistematizados, né? Agora começa-se a separar aí por componente, lá nos anos iniciais, apesar de se ter um professor generalista, né? Tem como característica continuidade dos anos iniciais, desafios de maior complexidade, fortalecimento e autonomia dos estudantes, e tem as mudanças trazidas aí pelo referencial assegurados na Constituição e na LDB. Quais são essas mudanças, né, que o nosso referencial traz e que são pautados tanto na Constituição como na LDB? Possibilitam melhoria na escolarização dos estudantes, tem um olhar atento ao desenvolvimento humano, a aprendizagem deve acontecer observando as peculiaridades da idade e os direitos das crianças, dos jovens e dos adultos. E traz aí as especificidades dos estudantes do estado do Paraná, pautados no quê? Na deliberação 02 de 2016 do Conselho Estadual de Educação. O que essa deliberação vai nos trazer? Né? Ela vai ampliar aí o público-alvo da nossa educação especial. Né? Vamos entender. Amplia também as demais modalidades educacionais. Então, como que o Paraná vai se organizar em relação a essa população em especial, né? O Paraná ampliou a proposta no quadro organizador da BNCC para atender também as suas especificidades. Traz conhecimentos sistematizados próprios de cada componente curricular. Vejam bem, agora aqui a gente já está no ensino fundamental, estamos tratando do ensino fundamental anos finais. Por quê? Os conhecimentos, eles são sistematizados de acordo com cada componente curricular. Tá? Então, do quinto para o sexto já tem aí essa característica. Como que acontece a organização curricular? Cada componente tem seu próprio quadro curricular organizador e ele vai contemplar o quê? As unidades temáticas, os objetos de conhecimento
e os objetivos de aprendizagem. Tá? Então, dentro da organização dos currículos escolares, o referencial traz essa proposta para as unidades escolares estarem elaborando aí as suas propostas pedagógicas. Então, nesse sentido, o ensino fundamental, ele se insere na educação básica não como uma etapa final obrigatória, mas como uma longa etapa intermediária que se trabalha com um público amplo, trazendo consigo características únicas desses estudantes, nas quais perpassam da infância à adolescência nesse período. Então, além do ensino fundamental, ele ser a maior etapa da educação básica, é a etapa que mais traz características diversificadas dos estudantes. Vejam bem, a criança inicia com 14, com 6, e ela termina com 14. Então, ela passa da infância à adolescência, né? Ao início de adolescência, juventude aí. Então, essas características dos nossos estudantes vão sendo consideradas aí conforme cada ano de escolarização que eles se encontram. Os estudantes deverão aprender por meio do pleno domínio da leitura, isso é importante também, que as questões gostam de trazer esse recorte, da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das tecnologias, das artes, dos valores que se fundamenta a sociedade e resolver problemas, tornando-se assim autônomos e protagonistas da aprendizagem. Um recorte da lei aí que as bancas gostam bastante de estar pedindo nas questões. Agora, como que o referencial trata a transição do ensino fundamental, anos iniciais, para os anos finais? Primeiro, acolhimento afetivo, né? Então, é necessário ter aquele acolhimento afetivo que garanta segurança e pertencimento à nova organização escolar, conforme eu coloquei. Agora, eles passam para os professores especialistas. Eles passam novamente para um novo modelo e organização do ensino. Então, é necessário acolher esses estudantes para que eles se sintam pertencentes àquele espaço. Tudo isso, né, conta a diversidade de horário, o tempo escolar, os encaminhamentos metodológicos que vão mudando de uma etapa para outra, número de professores, dentre outros aspectos aí, no qual o estudante precisa se adaptar. Continuidade do trabalho pedagógico, a criança e adolescente precisa compreender, né, os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores, são a base para esses conhecimentos. Ela sai de uma etapa de anos iniciais, pautadas nos conceitos, né, de todos os conteúdos trabalhados, e precisa dar continuidade aí a esses conhecimentos anteriores. Então, o nosso referencial, vamos retornar aqui, né? O nosso referencial, ele tem aí essas características principais em relação a essas duas etapas. Em se tratando do ensino médio, né? Nós trabalhamos esses conteúdos em relação à BNCC, porque o nosso referencial agrupa, nós estamos ainda em período de transição, mas as principais mudanças que nós temos aí em relação BNCC, referencial, o que tem na BNCC que está no referencial e o que ele acrescenta, né, o que esse documento acrescenta em relação ao documento federal, são esses pontos que nós analisamos aí nesse nosso pequeno encontro. Um abração a todos e logo nós iremos tratar aí de outro documento curricular do Estado do Paraná, que é o CREP. Não acredito que eu não.